Quem foi Newton? Epá, Newton! Newton foi o do Senhor da Lei da Gravidade, certo? Certo. Foi da maçã que caiu da árvore e ele descobriu a lei da gravidade. Exatamente. Quem foi Newton? Físico. E não sabe mais nada? Não, já não me recordo mais nada, matemático. Obrigada. Foi cientista, obrigado. Matemático. Matemático? Não. Não tem. Quem foi Newton? Não faço ideia. Obrigada. A nossa missão é dar-vos a conhecer as 3 leis de Newton. Newton foi um cientista conhecido pela história da maçã que lhe caiu na cabeça. Nessa época, estudava o movimento tentando compreender em que se baseava a sua relação com acontecimentos cotidianos. Quando Newton se recuperou, ele realizou algo importante. Sabia que um objeto sofre uma aceleração se uma força atua sobre ele. Portanto, se a maçã sofreu uma aceleração, é porque devia haver uma força aplicada. Essa força recebeu o nome de gravidade e desde esse dia todas as forças, incluindo a gravidade, são medidas em Newton. Newton formulou 3 leis da dinâmica que descrevem a relação existente entre forças e objetos. Qualquer objeto permanece em repouso Até que lhe apliquem. Até que lhe apliquem uma força. Lei da inércia. Qualquer objeto em repouso permanece igual até que lhe apliquem uma força. Deep inside of a parallel universe, it's getting harder and harder to tell. A laranja permanece quieta porque está em repouso. Nesta experiência, a moeda e a laranja estão em repouso porque as forças que atuam sobre elas estão em equilíbrio. Mas se tirarmos o suporte, a força da gravidade perde o equilíbrio e arrasta-os para o chão. Sem a força da gravidade, ficariam a flutuar no ar, como o bordo da nossa nave. Se estivéssemos num ambiente sem peso, como a nossa nave, o objeto continuaria a mover-se, mas na Terra a gravidade empurra-o para baixo. Em resumo, a primeira lei de Newton diz que um objeto em repouso move-se devido ao efeito de uma força. Um objeto em movimento só para quando uma força atua sobre ele. Segunda lei de Newton. É muito fácil fazer aquilo num ambiente sem gravidade. Mas como se passará na Terra? Não é tão fácil. Essa é a diferença entre massa e peso. A massa é a quantidade de matéria de um corpo. O peso, no entanto, o facto de algo pesar muito ou pouco depende da ação da gravidade. Na nossa nave nós flutuamos. Como a gravidade não tem efeito, parece que não pesamos, embora a nossa massa seja a mesma que na Terra. O que tem a massa a ver com a segunda lei? Uma bola era de ping-pong, outra de madeira e outra de metal. Como podem ver, os objetos com mais massa movem-se mais lentamente. Em resumo, a segunda lei afirma que a força é proporcional à massa e à aceleração. Então, se aplicamos forças iguais, um objeto com maior massa acelerará mais lentamente, como podemos constatar. Sopramos as bolas com a mesma força, mas, devido à diferença de massa, estas movem-se a velocidades diferentes. A segunda lei de Newton é fácil de demonstrar na nossa nave, mas na Terra existem outros fatores que a complicam. Podem pensar que a maçã vai chegar ao chão antes do saco, visto que nas outras experiências o objeto mais leve movia-se mais rapidamente, mas, surpreendentemente, chegam ao mesmo tempo. Temos um papel amarrotado e outro normal, ambos com a mesma massa. Portanto, se os lançássemos da mesma altura, teriam de aterrar ao mesmo tempo. Mas não. O fator que aí intervém é o atrito. O atrito é a resistência entre superfícies de elementos que se tocam. É o que faz com que o objeto se mova mais devagar ou pare. Sem eles estariam continuamente em movimento.
O atrito torna mais difícil de demonstrar as leis de Newton, porque superfícies diferentes geram tipos de atritos diferentes. Por isso, patinamos mais rápido sobre uma superfície lisa do que no alcatrão. Existirá atrito no caso dos papéis? Sim, existe atrito entre os objetos e o ar. Devido ao atrito, o papel normal demora mais tempo a chegar que o amarrotado. O papel liso tem uma superfície maior e a sua aceleração é menor porque experimenta mais resistência ao ar. Se tivéssemos feito esta experiência no vácuo, teriam chegado ao mesmo tempo. Terceira lei de Newton. Podemos ver que estão a flutuar. Quando se empurram mutuamente, os seus corpos separam-se. Em cada ação é gerada uma reação igual, mas de sentido oposto, e isso é a terceira lei de Newton. Raquel empurra a Vera, ação, a Vera vai para trás, reação, mas ao mesmo tempo a Vera empurra a Raquel, ação, e a Raquel vai para trás, reação. E ambas se deslocam à mesma distância, mesma ação, reação oposta. Nesta experiência, a Vera tem uma massa adicional de 10 kg. Agora, a força é a mesma, mas a massa é diferente. Lembrem-se da terceira lei de Newton. A ação e reação são causadas pelas mesmas forças, mas ao terem massas diferentes, a Vera move-se menos. A Ana e a Raquel são como a Vera e a Raquel na nave. Se acrescentarmos o Pedro, já não se deslocam tanto. Uma colisão é uma força. Mas vocês sabem porque é que só se move o último rapaz? Os estudantes colocaram-se formando um berço de Newton. O patinador colide com o primeiro estudante. Ação. O primeiro estudante afasta-se do patinador. Reação. Não pode mexer-se porque há outro estudante. Por isso, a força de impacto passa de um estudante para outro até ao final da fila. Como não há nada que pare o último estudante, ele desloca-se. A terceira lei tem outras aplicações. As naves espaciais utilizam-na para deslocar. O ar e o gás aquecem-se até que são expelidos. Ação. A reação lança a nave em direção ao espaço. Agora já conhecem as 3 leis da dinâmica de Newton. Em suma, a primeira lei diz que um objeto em repouso ou movimento permanece igual até que lhe aplique uma força. A segunda lei diz que a força está relacionada com a massa e a aceleração. E a terceira lei diz que toda a ação gera uma reação igual, mas de sentido oposto. Já está. Oi! Já. Já está filmando. Agora já está a mudar. Vá! Vá, põe Vá, põe lá atrás que eu já estou a escala. Já são 13h49. Vá. Opa! Chão! Nós só uma vez.